Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Festa da colheita é bom demais, irmão. Canjica, pamonha, não sei como é que chama na tua cidade, né? Com certeza pamonha é outra coisa na tua cidade. Não? Canjica, munguzá. Irmão, eu sou do Nordeste, essa época é bom demais. Os bolos de milho, oh Jesus. Isso, bolo de milho de Joelma. Depois manda o Zé lá, viu, pela propaganda. 10%. Eu não gosto muito de doce não, irmão, mas bolo de milho, o negócio é estreito. Amém? Vamos ficar de pé? Josué capítulo 1, versículo 1. Fala Josué 1, 1. Josué 1, 1 e 2. E fala assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Versículo 2: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar. Fala para você, prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu prometi dar aos israelitas. Fala para você agora, decrete sobre você, prepara-se, prepara-te para entrar na terra que Deus me prometeu. Amém? Desde já, começa a orar por mim, ora por você, me abençoa, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por mais um dia na tua casa, mais um dia podemos estar aqui falando livremente, abertamente, com liberdade sobre o teu nome, acerca de ti, Pai. Eu te agradeço por cada pessoa que aqui está nessa noite. Te peço que o Senhor continue derramando sobre nós a tua misericórdia, a tua graça, abra o nosso entendimento, fala ao nosso coração, tira as escamas dos nossos olhos, Pai, e coloca em nós uma sensibilidade ao teu Espírito Santo, para que a gente não precise um grito, apenas um sopro, para entender aquilo que o Senhor tem para a tua igreja no dia de hoje. E aquele que crê diz amém. Amém? Pode sentar no seu lugar. É interessante que muitas vezes Deus não vai falar com você, e através de você Deus vai usar pessoas. E é interessante que eu não sei quem já viu cachorro caçando, provavelmente você não viu, mas você viu vídeos de cachorros caçando, e jogam vários cachorros para caçar, e quando um acha e para e faz aquela posiçãozinha, né? E para, todo o resto paralisa. E muitas vezes os que estão paralisando, eles não estão vendo o mesmo que aquele que viu primeiro paralisou. Porque muitas vezes você vai precisar acreditar no que o outro está vendo e você não viu ainda, para você saber onde é que Deus está, onde é que Deus quer te levar. E essa semana eu estava tentando entender, Deus, qual é a mensagem? Por favor, Apocalipse não. Tá bom, né? Diabo, marca da besta, falso profeta, por mais que eu gosto, quem sabe uma escola, não sei. Mas eu entendi que, na verdade, nós estamos, como igreja, como casa espiritual, como brasileiros, como crentes cristãos nos Estados Unidos da América. Se você crê em Jesus, todos nós estamos debaixo de uma transição. Fala comigo, transição. E hoje eu quero falar sobre transição e precisão. Fala comigo, transição e precisão. Não adianta eu transicionar sem precisão, e não adianta eu ter precisão sem transicionar, porque muitas vezes a gente está com excelência, mas no lugar errado, ou muitas vezes a gente está no lugar certo, mas sem excelência. Fala assim comigo, eu preciso estar no lugar certo, mas com precisão. E é interessante quando a gente fala de movimento, mover-se, quando a gente vai para Gênesis capítulo 12, a primeira vez que Deus se revela para Abraão, Abraão não sabia quem era Deus, Abraão não teve escola dominical, Abraão não teve YouTube, não teve podcast. Abraão literalmente teve um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, na qual Deus se revela para ele,
ali inaugura estágios da vida de Deus na vida de Abraão, ao ponto que hoje a gente chama ele de o pai da fé. Mas é interessante que nesse primeiro estágio da revelação de Deus para Abraão, parece que não é uma conversa muito longa. Geralmente quando a gente está tentando fazer um negócio com alguém, a gente chama no meio do business, caminhar no parque. Quem já viu essa expressão? Quando você quer vender algo ou comprar algo, nunca chegue aonde você quer chegar inicialmente. Não dê o preço que você quer comprar e não ofereça o preço que você quer vender. Chama o cliente ou chama o vendedor para caminhar no parque. Caminhar no parque é arrodear, irmão, conversar lorota. Conversar sobre futebol, conversar sobre política, mas você está ali para comprar algo, para vender algo. Porque a gente não pode ir direto ao ponto. Mas é interessante que Deus vai direto ao ponto com Abraão. Não chama ele para passear no parque. Abraão acreditava em vários deuses. Quantos? Aí Deus chega e fala para ele: só tem um e sou eu. E eu não tenho nome, eu sou o que sou, eu sou. E nesse intervir, dessa conversa bem down to the point com Abraão, a revelação de Deus já me revela qual é o primeiro estágio do encontro com Deus, qual é o primeiro estágio de uma revelação com Deus. Ou seja, toda a revelação com Deus em seu primeiro estágio, ela já exige de mim um movimento, porque Deus chega para Abraão e fala: eu sou o que sou, o único Deus, e sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não teve muito diálogo. É como que automaticamente, quando Deus se revela, ele carrega consigo uma exigência: se mova. Fala assim comigo: se mova. Porque esse é o primeiro estágio de toda a revelação de Deus. Ela exige movimento. Todas as vezes que Deus se revela, exige movimento. E é interessante que nessa conversa de Deus com Abraão, da qual exigia movimento, Deus faz o chamado dele com Abraão. E aqui eu entendo que chamado não é uma oferta de trabalho. É um convite. É uma proposta de fé. Quando Deus te chama, não está te dando uma oferta de trabalho, é uma proposta de fé. E é interessante que nesse chamado, se você perguntar para mim: pastor, resuma chamado. Chamado é uma jornada. Fala assim comigo: chamado é uma jornada de deslocamentos com Deus e em Deus. Se eu puder te resumir isso, irmão, sobre chamado, é uma jornada de deslocamentos com Deus e em Deus. Porque muitas vezes a jornada não começa fora, mas começa dentro. É interessante que quando Deus fala: vai para uma terra que eu te mostrarei, ali no original, no hebraico, está falando de uma jornada interior. É o mesmo que Deus estivesse falando para Abraão assim: Abraão, antes de você chegar em Canaã, eu quero que você tenha uma jornada no seu interior. Se conheça, me conhecendo junto. Deus sempre vai te deslocar nele e dentro dele, nesse chamado, nessa jornada de deslocamentos. E aí quando a gente vai para Ezequiel 47, o famoso texto do rio de Deus, da qual a gente já sabe essa história de cor salteado, o profeta anda, água no tornozelo, água no joelho, água nos ombros, a gente já sabe dessa história. Mas você cresceu aprendendo que uns são e outros não. E aqueles que são e os outros que não são, a diferença é que aqueles que têm unção, eles têm dentro dele uma porção maior do rio de Deus. Amém? Amém? Mentira. Ezequiel 47, ele me deixa claro, irmão, que profundidade no rio de Deus tem muito mais a ver do que com deslocamentos, do que com seleção divina. Porque a Bíblia diz que Ezequiel se encontrou com o rio, amém? E o rio tocou aonde? Fala comigo, nos pés. Algum anjo pegou Ezequiel e jogou ele para frente? Algum pastor pegou na mão de Ezequiel e falou assim: vamos, anda? Não! A Bíblia diz que o próprio Ezequiel media e o próprio Ezequiel andava. Então profundidade, eu preciso entender que ela é totalmente relacionada aos meus deslocamentos em Deus e com Deus. Então o avivamento e unção, querido,
não é o quanto eu tenho dentro de mim do rio de Deus, mas o quanto o rio de Deus me tem dentro dele. Aí você muda a sua concepção do que de fato é unção, do que de fato é favor. E é isso que eu quero que você entenda. Provérbios capítulo 25, versículo 11, é um texto que para mim, por si só, ele é muito profundo. O sábio fala assim: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Diretamente o que o sábio está dizendo é: ei, tem coisa que você não pode falar agora, mas se você disser no tempo correto, é como maçã de ouro em bandeja de prata. Mas jogando esse texto para a jornada de Deus, os deslocamentos de Deus, as revelações de Deus que nos exigem movimentação, rio de Deus que nos exige deslocamentos. O que é que de fato esse texto quer nos dizer? Quando você coloca no original em hebraico, eu vou ler para você o que está escrito: uma palavra sobre rodas. Fala comigo: sobre rodas. É como maçã de ouro em bandejas de prata. Olha só o que ele está dizendo. É que toda palavra de Deus correlacionada a um tempo de Deus na sua vida, ela carrega consigo rodas. E roda foi feita para o quê, irmão? Para se movimentar. O que Provérbios está dizendo é o seguinte: toda palavra de Deus, na hora certa, no tempo certo, não é para você ficar parado pensando, fazer algo. Não, irmão. A revelação de Deus exige um deslocamento. Ou seja, toda palavra de Deus ao seu tempo é uma palavra sobre rodas. E é interessante que a palavra aqui maçã está no hebraico tapuak, que significa sonhos legítimos. O que ele está dizendo? Ei, você tem sonhos legítimos, mas esses sonhos só são legítimos quando sai uma palavra de Deus no tempo certo, sobre rodas. Quem tem sonhos aqui, irmão? Amém? Agora deixa eu te dar uma notícia. Você sabia que só quem tem sonhos é você? Eu não vou falar sobre sonhos hoje. Eu tenho uma mensagem sobre sonhos que eu estou preparando para não gerar escândalo. Vou devagarinho. Mas sonhos é algo que só você tem. Deus não dorme. Jesus falou, chegaram para Jesus e falaram assim: não vai descansar não, meu pai não descansa. Ele nem sequer fecha o olho, nem pisca. Deus não dorme. Então Deus não descansa. Você está me entendendo? Então o que eu estou querendo que você entenda? Deus não sonha. Então quem tem sonhos é você. A Bíblia diz que Deus tem planos para nós. É diferente de sonho. Jesus falou: só eu sei os planos que eu tenho. Ele não falou: eu sonho com você, querido, quando eu deixo, você vai se converter, vai ser aquela pessoa ungida, vai se livrar da pornografia, da mentira. Não, irmão, a Bíblia está dizendo que só eu sei os planos que eu tenho para vós. E esses planos de Deus, quando liberados na hora certa, eles carregam consigo rodas. Porque toda palavra revelada de Deus, ela carrega consigo o quê? Fala comigo uma proposta. Qual? Que eu trema? Que eu sinto um arrepio. Uau, hoje na igreja eu senti um arrepio. Meu Deus do céu, que coisa linda. Não, irmão. Toda palavra revelada de Deus, ela carrega consigo uma única proposta. Qual? Me deslocar em Deus e com Deus. Deus não vem num culto simplesmente para trocar o êxtase que a gente tinha numa boate para substituir pelo culto. Não! Deus não é sensorial. Deus é eterno. Por mais que a Bíblia resume e diga que Ele é amor, mas amor é sacrificial, muito mais que sentimento. Então toda vez que você vem num culto e você entende: essa palavra foi para mim, nessa palavra tem uma proposta. No seu tempo ela é uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Ou seja, ela veio do céu para a terra com a proposta de te deslocar. E eu não estou falando geograficamente, não. Eu estou falando nessa sua jornada, do seu chamado com Deus, que é uma jornada de deslocamento com Deus. Fala comigo: com Deus e em Deus. Agora vamos voltar lá para a primeira palavra, lá para Josué. Qual foi a primeira palavra que Deus dá para Josué? Deus trouxe alguma novidade para Josué aqui?
Porque a Bíblia diz que Moisés era morto, era algo público. Estava no Instagram, estava num X, estava nas televisões. Moisés morto era algo público. Aí Deus chega para Moisés e fala assim: tem uma grande revelação para a tua vida, André. Amanhã o sol nascerá. Oh, aleluia. Quem já recebeu aquelas profecias assim, que é tão óbvio que você fala assim: irmã, menos, né? Não precisa de revelação para isso. Deus te ama, assim diz o Senhor, Deus te ama. E planos de proteger, guardar, está na Bíblia. Mas parece que Deus está trabalhando com aquilo que é óbvio aqui com José. E aqui nesse versículo 1 já tem algo que eu chamo de códigos da transição. Porque transição eu preciso observar, fala comigo, observar e me posicionar. Porque Deus vai te dar sinais, se é tempo da palavra dele dita ao seu tempo, porque ela carrega rodas para que você se desloque. Porque nem sempre é, irmão. Às vezes Deus está dizendo: fica aí mesmo, continua fazendo o que você está fazendo. Nem sempre o que Deus quer é um deslocamento, e eu preciso entender isso. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Quem lembra da pesca milagrosa de Pedro, amém? A Bíblia diz que Pedro passou a noite inteira, fala comigo, a noite inteira, pregando, pescando. E ele jogou a rede e não pegou nada, a noite inteira. Aí Jesus chega de manhã, como quem não quer nada. Está fazendo o que, Pedro? Não, estou jogando boliche no mar, com rede na mão, pescador, fazendo o quê? Aí Jesus fala o quê? Joga de novo. Pedro com certeza tem um conflito interno, porque ele externiza isso e fala assim: Jesus, tu não está entendendo. Eu passei a noite inteira tentando e não peguei nada. Foi o que Jesus falou, mas agora sobre a minha palavra. E a Bíblia diz que ele jogou a rede e teve uma pesca milagrosa que ele teve que pedir barco emprestado. Era o mesmo mar, o mesmo Pedro, o mesmo barco. O que é que mudou? Uma palavra dita ao seu tempo, ela carrega consigo rodas. Muitas vezes o deslocamento não é fora, é um deslocamento nas regiões espirituais, porque mudou uma jurisdição sobre a tua vida. É o que Jesus está falando até ontem. Você não pegou nada, mas hoje, de acordo com a minha palavra, sobre a minha palavra, joga essa rede. Então Deus talvez está dizendo para algumas pessoas aqui hoje: não muda de endereço, não muda de trabalho, nem muda de cidade. Agora faz a mesma coisa, mas debaixo da minha palavra. Porque a minha palavra, dita ao seu tempo, carrega consigo uma bandeja em maçãs de ouro. Mas eu não sei se de fato é isso que Deus está falando para Josué aqui. Porque Deus costuma esconder preciosidades naquilo que parece tão simples. Porque Deus chega com uma grande revelação para José. Imagina, Josué, ele está acostumado, irmão, a ver Deus falando com Moisés face a face. Agora Moisés morre, ele agora fala assim: agora é Deus comigo face a face. É trovão, é raio, é furacão. E Deus chega para ele, revelação das galáxias, Moisés morreu. Porque é isso que Deus está falando com Josué aqui. E aí uma pergunta que eu te faço: se todo mundo sabia que Moisés estava morto, por que Deus se revela a Josué dizendo a primeira coisa: Moisés morreu? Eu me lembro, muitos anos atrás, quando eu morava em João Pessoa, um amigo da família morreu. Meu pai estava trabalhando, ele falou assim: por favor, você pode ir lá na casa da sua mãe, contar essa notícia, preparar ela, acalentar primeiro, e contando devagarinho que sua mãe é muito emocional, emotiva. Eu fiz: tá bom, eu vou. Eu fiz: ferrou, irmão, dá um autista para contar notícia terrível. Eu bati na porta, minha mãe abriu, eu fiz: fulano morreu. Ela caiu dura assim, eu fiz: meu Deus! Estou eu ligando: pai, ela está passando mal. O que foi que você fez? Contei para ela que ele morreu. Mas eu te disse para rodear. Eu fiz: eu não consigo. E parece que é o que Deus está fazendo aqui com Josué. Cara, Moisés era o grande pai dele, era o herói dele, era a segurança dele, era a estabilidade dele. Aí Deus não arrudeia, não caminha no parque, ele fala: morreu. Será Deus autista também? Ou tem algo escondido aqui? A primeira coisa que eu entendo quando Deus quer te deslocar, irmão, sabe qual é o primeiro sinal?
Não é anjo, não é arcanjo, não é profecia, não é avivamento, é morte. A morte anuncia que um tempo se findou. O que Deus está fazendo aqui sem arrodear, dizendo: Josué, Moisés morreu. Algumas coisas precisam morrer na sua vida para que você se mova. E não é o diabo, é Deus. E não é fácil, porque geralmente aquilo que Deus mata para te mover não é pecado, não é lascívia, não é iniquidade, é algo da qual o próprio Deus fala: não haverá profeta maior do que ele. Moisés não era um líder manipulador, Moisés era o líder, o profeta. Então tem coisas que é o próprio Deus que está matando, querido. E Deus não está matando aquilo que te causa mal, não. Deus está matando aquilo que te causou bem até hoje, mas a partir de agora mudou. Fala comigo, estou entendendo. É interessante que a Bíblia também conta a história do rei Uzias. Isaías tem um versículo clássico: e no ano da morte do rei Uzias, os meus olhos se abriram e olhei e vi Deus assentado no trono, e a aba da sua veste enchia todo o templo. Isaías já era profeta, sim ou não? Mas ele só teve uma visão do trono de Deus com mais clareza quando Uzias morreu. Quando você vai entender quem era Uzias, irmão, Uzias começou a reinar com 16 anos. O moleque era um menino de ouro, não se desviou para a direita nem para a esquerda, era alinhado com Deus, derrubava o altar, construía o altar. Reinou 52 anos em Israel e trouxe Israel num período de maior prosperidade e estabilidade. Então quando Uzias morre, irmão, estava gerando uma instabilidade nacional. Era nacional, a incerteza era nacional. Então muitas vezes algumas coisas que estão durante muito tempo sendo instrumento de Deus, fala comigo, é instrumento de Deus, não era do diabo, era instrumento de Deus para trazer alinhamento, paz e prosperidade. Precisam morrer para que o próprio Deus possa te deslocar para uma nova guerra. Está com pouca guerra? Você está parado muito tempo no mesmo lugar. Não me pergunta por quê. Deus ama em trocar teus inimigos. Há um pastor que diga uma teoria bem profunda, teologia sistemática da mais alta hermenêutica, que ele fala assim: Deus, vendo o homem muito em paz, decidiu criar a mulher. Brincadeira, viu? Amiguinho. Mas Deus ama, irmão, trocar teus inimigos. A gente está aqui, Deus está demais. Ele fala: tá bom, vai vencer esse aqui, mas eu tenho outro aqui te esperando. Agora, por que Deus faz isso, irmão? Mata aquilo que está funcionando, arranca aquilo que estava me abençoando. Porque nessa jornada de deslocamento com Deus, aquela terra que Deus quer te dar, irmão, aquilo que funcionou até agora não vai funcionar lá. Quem lembra, irmão, que nem o corpo e nem o cajado de Moisés foi encontrado até hoje? O cajado de Moisés não era qualquer cajado, irmão. Eu creio que tinha 10 seguranças, 40 assistentes, porque foi com aquele cajado que o cajado virou cobra, comeu a cobra do feiticeiro. Foi com aquele cajado que o mar virou sangue. Foi com aquele cajado que ele liberou praga sobre o Egito. Foi com aquele cajado que ele abriu o mar. Foi com aquele cajado, irmão, que saiu água da rocha. Aí agora Moisés está morto, creio eu. A Bíblia não deixa claro, mas dentro do ser humano, Josué, primeira coisa que ele se perguntou: cadê o cajado? Porque Moisés era bom, mas sem um cajado é Batman sem Robin. Tudo que a gente conta de Moisés estava envolvido o que, irmão? Cajado. Guerra contra os amonitas. Levanta o cajado, Moisés. Israel vencia. Baixa o cajado, Israel se ferra. Deus literalmente tira toda a âncora emocional de Josué e fala assim: e o cajado? Não tem quem ache, irmão, nem se o diabo quiser. Agora, por que Deus sumiu com o cajado? Quem lembra qual foi o primeiro grande desafio de Josué quando ele entrou na terra prometida? As muralhas de Jericó. Quem lembra por que Moisés não entrou na terra prometida? No começo teve sede e teve fome. Moisés acostumado com cajado e Deus estava ok.
Deus falou o seguinte para Moisés: bate na rocha. E saiu o quê? Água. Passaram-se muitos anos, veio a mesma necessidade, fome e sede. Moisés estava tão dependente espiritualmente e emocionalmente daquele cajado, mas ele mesmo assim foi orar: Deus, o povo está com fome, o povo está com sede de novo, o que é que eu faço, Deus? E Deus fala o que? Claramente para ele: Moisés, é a mesma necessidade, é o mesmo inimigo, mas a estação mudou. Não bate mais na rocha, Moisés, fala para a rocha. No original lá, sabe o que é interessante? Não está fala, está grita para a rocha. É Deus literalmente dizendo assim: Moisés, não é tempo mais de bater, é tempo de gritar. Agora tu imagina se na transição Josué acha o cajado. Quando ele chega lá nas muralhas de Jericó, Moisés era tudo para ele, querido. Pai na fé, pai na terra, inspiração, teologia, era tudo. Imagina quando ele chega lá em Jericó, numa terra que Deus deu para ele. As muralhas eram intransponíveis, e Deus chega para Josué e fala o quê? Josué, fica 6 dias calado, mas no 7º dia libera um grito: fala para a rocha. Então muitas vezes você não entende as coisas que Deus está arrancando de você, e você desespera, porque até aqui aquilo foi instrumento de Deus na sua vida, mas Deus está arrancando e está tirando, está dizendo o que? Ali, se tu entrar com isso nessa nova estação, não vai ser bênção, vai te atrapalhar. Porque se Josué entra com cajado, ele tinha jogado o cajado de lá na muralha. Então não se preocupa quando algumas coisas morrerem, algumas ferramentas Deus literalmente arrancar da tua mão. É porque o que te espera do outro lado, o cajado não serve mais. Quem está entendendo? Agora, por que Deus faz isso? Por que Deus tira o cajado? Eu já entendi, muralha, mas não tinha outra forma de fazer menos dolorosa, não. Os mais antigos sabem do acidente que a Zoe teve. Foi 45 dias com um negócio que é tipo uma tala, né? Mas é também uma muleta do braço. 45 dias, irmão. Nos primeiros dias foi caos. A gente não sabia como mexer aquele braço, porque tudo doía, o osso estava partido de não sei quantas partes, e a veia e tudo. Era um caos, irmão, para mexer a menina da sala para o quarto. Foi passando o tempo, a gente vai perdendo medo. Com 20 dias até ela estava segurinha, vinha para o culto, né? Com a talinha amarrada aqui. Aí chegou o dia de tirar a muleta da Zoe. Irmão, ela tinha mais medo de tirar a muleta do que permanecer com ela. Ela gritava, foi um escândalo. Eu vi a hora eu ser preso no hospital. Ela é meia escandalosa. Eu até falei: mano, eu preciso ir lá para fora, que vão me prender. Essa gritaria toda, veio um monte de gente, e ela, eu fui, mas tá doendo? Não, não tá doendo não, mas eu tô com medo de quando eu tirar isso, meu braço vai torar no meio. Por quê? Porque após o trauma, aquela muleta é o que sustentava o movimento da Zoe, sem que ela se machucasse. Eu não sei se você sabe, mas a parte mais difícil não é a muleta e não é o gesso, é a fisioterapia. Meses de fisioterapia para voltar aos movimentos. É muita dor, irmão. Mas Deus precisa remover as tuas muletas, para que aquilo que teve um trauma, e Ele até deixou você esconder, volte a recuperar os movimentos. Porque quando Deus se revela, a primeira coisa que isso exige é movimentação. E tem muita gente que está com o coração engessado, com a mente cauterizada, e até aqui Deus permitiu, porque aquilo te protegia no processo de cura. Mas chega um momento que Deus está dizendo assim: eu preciso arrancar as suas muletas para restaurar em você o movimento que eu te criei para ter. Faz assim comigo. Repete assim: movimenta. Volta a se movimentar.
Tem muita gente com o coração enrijecido, cauterizado, e Deus quer que algumas coisas morram, para que as áreas feridas recuperem seus movimentos. Você precisa entender, irmão, que quando eu recebo uma palavra de Deus, e eu não me movo, algo sempre vai morrer em mim. Porque ou Deus mata algo fora para me mover, mas se eu não me mover, todas as vezes que eu receber uma palavra de Deus e eu não me mover, irmão, algo vai morrer dentro de mim. Aquele texto de Josué 1 deixa claro, publicamente, Moisés morreu. Mas ali era o corpo de Moisés. Porque Moisés morreu bem antes. Moisés não era para ter ficado para trás, Moisés era para ter entrado na terra prometida. Qual foi o adultério de Moisés, querido? Qual foi o escândalo que Moisés causou? Qual foi o irmão que Moisés roubou? Nenhum. Mas aquele dia em Josué 1, ali era Deus declarando publicamente que o corpo de Moisés havia morrido. Mas Moisés já havia morrido muito antes. Por quê? Quando Deus se revelou para ele e ele não se moveu. Porque todas as vezes que Deus me dá uma revelação, eu não me movo junto, algo dentro de mim morre. E quando foi que Moisés morreu? Quando Deus falou, grita para a rocha. E ele pegou e bateu na rocha. Todas as vezes que eu deixo de fluir, para na força do meu braço funcionar, aqui fora, meu corpo pode até ter vida, mas dentro eu já morri. Porque eu não sei se você sabe, você foi chamado para fluir. Fala, eu fui chamado para fluir. Agora, se toda a água que sai da tua vida é a base de pancada na rocha, você está funcionando e não está fluindo. Por isso que Jesus falou, aquele que crê em mim, fala comigo, rocha, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Porque todas as vezes que eu tentar fazer funcionar aquilo que Deus colocou em mim para fluir, eu já morri, irmão. Você foi chamado para fluir e não para funcionar. Fala comigo assim, eu estou entendendo. É interessante quando você vai para Oséias capítulo 4, versículo 6. O profeta fala assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta entendimento. E o que parece que eu entendo, irmão, é que no passado o povo de Deus perecia por ignorância. Mas hoje eles sofrem por tudo aquilo que eles sabem, mas não se movem. Porque quando Deus se revela e você não se move, algo morre dentro de você. O que Oséias está falando é claro, no passado o povo sofria por ignorância. Qual é o sofrimento seu hoje, irmão? Se a gente sentar para o café, tudo aquilo que você está sofrendo, eu vou te dizer claramente, onde foi que Deus se moveu e tu não se moveu junto? Não, pastor, mas Deus quer me tratar, sabe? Não, irmão, Deus não é masoquista, não. Jesus falou que o fardo dele é, e o jugo é, fala, fardo leve, jugo suave. Se o fardo está pesado e o jugo não está suave, irmão, é porque Deus já se moveu há muito tempo e você ficou para trás. Porque hoje a gente tem acesso a tudo, a gente tem muita informação, não só no domingo, creio eu, mas segunda, terça, quarta, YouTube, Instagram, a gente é cheio de informação. O problema do cristianismo hoje, irmão, não é ignorância, é o muito que a gente sabe, o pouco que a gente se move. Quem dera a gente soubesse pouco e se movesse muito. Porque avivamento, irmão, não é igreja lotada. Avivamento é quando alguém que não tinha condição de se mover, quando entra naquela reunião, passa a se movimentar. Onde é que está isso na Bíblia? O aleijado. Jesus estava lá, numa reunião de avivamento dentro da casa. A casa estava cheia, lotada. Os discípulos falaram assim, os amigos dele falaram assim, vamos trazer esse homem pelo telhado. Aí eles causam o que, irmão? Um movimento, abre o telhado. Imagina aquela cena, eu aqui pregando, eu estou vendo ali um aleijado descendo na corda pelo telhado. Eu fico de acha isso, irmão. É avivamento, por quê? Porque aonde Deus está vai haver movimentação. Vai haver movimentação. O problema é que a gente sabe demais e move de pouco.
Tem gente que chega para mim, pastor, qual é a vontade de Deus? Eu fico lendo a Bíblia, lendo, você entendeu? Muita coisa, né? Muita coisa. E ela ainda é boa, perfeita e agradável. Você precisa entender, irmão, que o nosso problema é que a gente sabe muito aqui, mas a gente reage pouco aqui. No passado se sabia muito pouco aqui, irmão, mas se agia muito aqui. Qual foi a revelação que Abraão teve? Uma frase. Quantos livros você já leu? Quantas pregações você já escutou? Tudo que Abraão tinha era uma frase. E durante uma frase, ele se movimentou por longos 12 anos. Tem gente que, o pai da fé, Deus falava com ele toda hora. Não, irmão. Depois de Gênesis 12, foram 12 anos para Deus aparecer de novo para ele e falar assim: sai agora da tua tenda. Eu fico imaginando Abraão, que alívio, né? Aquele Deus que falou, eu sou o único Deus. Eu já estava acreditando que ele nem existia mais. Olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Deus só pode revelar destino profundo quem teve ação radical no passado. Essa semana um irmão chegou para mim: pastor, eu queria viver essa loucura que tu vive. Eu fiz: irmão, preste atenção que antes de toda loucura teve um ato radical meu. Tu está querendo um livro e um mapa? Deus nunca vai te dar, querido. Tudo que Abraão teve foi uma frase que moveu ele por 12 longos anos. Você percebe o quão engessado está o teu evangelho? É literalmente um homem todo engessado. Vem domingo, Sunday after Sunday, worship after worship, e tu tá lá, movi um pouco, eu preciso de mais palavra, eu quero mais confirmação. Não, irmão. E Noé, tudo que Noé teve foi um sonho. E não tinha nem pastor do lado para dizer assim: pastor, vamos julgar esse sonho, se é de Deus? Fala comigo, um sonho, 100 anos. Abraão, uma palavra, 12 anos. Tu tem 40 mil palavras e 0 ações. Deus nunca vai te falar algo novo enquanto tu não obedeceu aquilo que Ele já falou antes. Por isso que eu não acredito, irmão. Eu acredito em profecia demais. Mas eu não acredito que gente que fica correndo atrás de profecia toda hora. Não, irmão. Você não tem necessidade de profecia toda hora. Isso é a sua alma, isso é um evangelho carnal. Porque muitas vezes tudo que você quer é uma profecia para validar uma decisão que na carne você já tomou. Deus só precisa falar quantas vezes com Abraão? Uma vez. Por isso que a Bíblia diz: uma vez falou o Senhor e 2 vezes eu ouvi. Porque não precisa falar mais de uma vez, mas eu vou ouvir 2, 3, 4, 5. Porque a fé vem pelo ouvir. Então tem muita gente parada, e não é por falta do que Deus está falando, é por falta de movimento. Fala comigo, movimento. Entenda algo: todas as vezes que Deus acendeu uma lâmpada, irmão, na sua vida, se mova. Agora eu vou te dar um posicionamento. Josué capítulo 5, versículo 2 a 5. Josué fala assim: naquela ocasião disse o Senhor a Josué: faça facas de pedra. Fala comigo, faca de pedra. E circuncide os israelitas. Josué fez faca de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeá de Aralote. E ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Pergunta que eu te faço: quando foi que Deus mudou a lei no Egito? Por que eles não circuncidaram ninguém no Egito? É muito claro, Gênesis 17, Levítico 12, deixa claro: todo homem, fala comigo, todo homem que nascer tem que ser circuncidado ao 8º dia. Você percebe que nessa trajetória estendida,
Eles esquecem também do pacto da aliança que Deus fez em Abraão com toda uma nação. E é literalmente o que Deus está trazendo aqui para Josué. Josué, lindo, maravilhoso a trajetória, já entraram, mas eu preciso que você circuncide, Josué, todo mundo que vocês acharam que eu não tinha visto, que vocês não tinham circuncidado. Durante aqueles 40 anos no Egito, Josué, vocês não circuncidaram ninguém. Sabe o que Deus está falando para eles aqui? Eu vou dar a terra prometida, eu vou proteger, eu vou guardar, mas vocês precisam resolver as pendências que vocês têm comigo. Os meus olhos não se fecham e eu não durmo. Não ache que pelo fato de não ter falado eu não estou vendo. É o que Deus está dizendo para Josué. Josué, a terra é de vocês, eu vou proteger vocês, eu vou abençoar vocês, mas antes resolvam as suas pendências comigo. Eu creio que Josué estava que nem o povo, achando que Deus ia deixar. Não, esconde isso, a gente estava sofrido demais, né, Deus? Naquela época lá, deserto foi uma desgraça, Deus, então pega leve aí, né? Eu estou passando por muita situação, é o que eu mais escuto. Eu estou passando por muita luta, então pega leve aí. Por que geralmente quando vem uma situação difícil, a primeira coisa que a gente quebra são os votos com o Senhor? É porque você ainda não entendeu que aquele voto é proteção e não é peso. Eu tinha um discípulo no Brasil, toda vez que acontecia uma notícia ruim com ele, ele ia para cachaça. Eu falava assim, eu ficava sem entender. Eu fiz, meu irmão, eu estou tentando te entender, porque tu é burro, tu não é convertido. Ele, não, pastor, que eu fico mal, não aguento, sabe, é difícil, né? Preservar quando a gente está mal, a gente consegue quando a gente está bem. Não, irmão. Santidade não é a cultura do forte. Santidade não é cultura de quem é forte em Deus, não, irmão. Santidade é uma resposta de quem já confessou que é fraco, mas o amor de Deus o constrangeu poderosamente. Por isso que Jesus chega para aquela mulher prostituta e fala: quem muito foi perdoado, muito amou. Então não é peso ser santo, irmão, peso é não ser. E o que Deus está falando para Israel aqui é: vocês durante muito tempo deixaram de lado os votos comigo, vocês têm pendências comigo. Agora eu te pergunto, circuncisão era para adulto ou para criança? Bebê, irmão, 8º dia. Não vou explicar o que é circuncisão aqui, tem câmera, não fica legal. Mas era para criança. O que Deus estava dizendo é literalmente: vocês não vão ocupar lugares, posições e promessas sem antes zerar as pendências que vocês têm comigo. Talvez Deus esteja dizendo para algumas pessoas aqui hoje: você pode até ver, sentir o cheiro, mas você não vai ocupar aquele lugar, aquela posição, aquela promessa sem antes você zerar as suas pendências comigo. E é interessante que ele manda fazer uma faca de pedra. Fala comigo, pedra. Pedra não era fácil. O corte vai ser mais doloroso, vai derramar mais sangue. Tem gente que olha isso e acha que é um Deus sanguinário, mas na verdade é Deus te dizendo assim: eu sei, é misericórdia, porque do outro lado dessa batalha tem uma terra prometida. E toda terra prometida carrega consigo novos níveis de gigantes. E com essas pendências não zeradas, você pode até entrar, mas você vai chegar lá e vai só apanhar. Você precisa zerar as suas pendências com Deus. Porque da mesma forma que há novas terras, novos lugares, novas bênçãos, há novas guerras. E Deus é tão misericordioso que enquanto você não cresce, não resolve as suas pendências com Ele, é o próprio Deus que bloqueia a entrada.
Porque a Bíblia não diz que o diabo botou um demônio no jardim do Éden. Não, foi o próprio Deus que colocou um anjo falando: aqui você não entra, porque a partir de agora vocês precisam estar encobertos com o sangue do Cordeiro. Por isso que quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. É literalmente Deus removendo o anjo e falando assim: agora vocês podem entrar. Não é o diabo, é misericórdia de Deus. Existem coisas bloqueadas na sua vida que é o próprio Deus que botou um anjo lá, não da morte, mas da vida. Porque Ele sabe que você está cheio de pendência e ainda não pode entrar. Fala comigo: faca de pedra. Vai doer, vai sangrar, você vai precisar parar. Visivelmente vai parecer uma ferida, mas espiritualmente você está curado. Já percebeu? Eu não sei se você já percebeu, quando alguém confessa um pecado muito cavernoso, que ele escondia durante muito tempo, amém? Antes dele confessar aquele pecado cavernoso que ele escondia durante muito tempo, ele estava bem com todo mundo. Aí quando aquele pecado cavernoso que ele escondia, ele confessa, o que é que acontece? Parece que abre sobre ele uma janela de peso, de julgamento, de opressão. Aquela pessoa, literalmente, ela vivia a cruz de Davi. Davi viveu isso, ele era apedrejado, gritaram com ele. Por quê? Porque abre sobre ele uma janela de acusação. Então, aparentemente na terra, a situação dele só o quê? Piorou. É ou não é? Antes, aparentemente, a situação estava linda, amém? Mas quando há luz onde havia trevas, aparentemente a situação piora. Mas espiritualmente não há mais condenação, não há mais julgo, não há mais acusação. Porque todas as vezes que eu confesso os meus pecados, a minha Bíblia diz que eu sou coberto com um sangue carmesim. Então quando Deus está falando aqui, pega a faca de pedra, corta, visivelmente você vai estar todo cortado, todo mazelado. Quem te vê vai falar: ixi, lá vem aquele irmão pecador desgraçado. Visivelmente está ruim, mas espiritualmente, quando o céu olha, fala: ali está o meu filho amado, em quem o meu coração se compraz. Por isso que o homem que mais errou, mais pecou, mais adulterou na Bíblia é o único que a Bíblia diz: um homem segundo o meu coração. Davi entendia janelas. Quando começaram a apedrejar Davi e quiseram impedir, Davi falou: não, deixa eu continuar, porque essas pedras podem vir do Senhor. Aqui na terra eu estou sendo apedrejado, mas no céu no céu não há mais acusação, nem poderes, nem espadas, nem dominadores do presente e vir poderão me separar do amor de Cristo Jesus. Então resolve as tuas pendências. Pastor, qual pendência? Aquela que você já sabe, está na sua cabeça aí agora. E aí eu já repreendo toda a unção do procrastinador. O que é o procrastinador? É aquele que aprendeu a viver com erro dentro de casa. A televisão está quebrada, ele não conserta. A porta não abre, ele não conserta. Ele aprendeu a viver com erro, a conviver com o que está errado. Mas você sabe o que está errado. Talvez é uma pendência na tua casa, talvez é uma pendência na tua família, mas eu quero dizer: Deus não se esquece. 40 anos passaram e Deus não se esqueceu. Literalmente Deus está dizendo: rasga a carne e resolve as tuas pendências. Talvez você esteja envolvido com mentira, você é um mentiroso. Talvez você esteja envolvido com pornografia, você é viciado de pornografia. Ah, pastor, mas se eu abrir esse pecado, irmão, de fato vai abrir uma janela de acusação, mas no céu há uma janela de favor espiritual. Obrigado, filho, você está limpo, vem para papai. Eu não sei qual é a tua pendência, eu vou te dar 5 segundos, fecha os teus olhos. Talvez a pendência que você tem é coisas que Deus mandou você fazer, obedecer há anos atrás, e você acha que Deus esqueceu. Você acha que Deus está de boa por não que você deu para Ele lá atrás. Ou você acha que Deus está de boa com essa tua vida dupla. Domingo é crente, segunda é pior do que o pecador.
Resolve as tuas pendências. Ou você acha que Deus está de boa com os calotes que você dá por aí? Não estou acusando ninguém, estou generalizando. Mas se for você, paga as tuas contas, irmão. Você já usa uma palavra só assim, sim, não, não. Mas, pastor, eu estou num deserto interminável, 60 anos, nada que eu coloque a minha mão dá certo. Você quebrou as alianças com Deus. Lá fora tu não tem nome, lá fora tu causa escândalo. Deus ainda tem para você uma promessa. Deus ainda tem para você uma terra prometida. Ele até está deixando você ver e cheirar, mas Ele está dizendo: passa a faca. Josué capítulo 1, versículo 7. Seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado somente de obedecer. Fala comigo: obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde andar. A palavra sucedido aqui é para que você prospere por onde você andar. O que é que Deus está dizendo aqui? Obedece. Qual é o pastor? Tem um cara ali que eu vou pagar $100 mil e ele vai me ensinar como ficar milionário. Eu vou te ligar de graça. Obedece. Ninguém deu um aleluia? Amém. Fala comigo: obedece. Sabe o que é interessante? Deus chamou Moisés na sarça. Fala comigo: chamado é uma jornada de deslocamento em Deus e com Deus. E Deus chama Moisés na sarça e fala assim: tem 1,5 milhão de escravos que eu quero que você vá lá e liberte. Irmão, não sei se você sabe, naquela época só tinha um jeito de libertar escravo. Fala comigo: pagando. Pagando. Escravo tinha preço. Eu não sei se você percebeu, mas Deus nunca falou de dinheiro com Moisés. Nunca. Entretanto, porém, todavia, a Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, eles saíram com prata, ouro, ao ponto que depois de anos de deserto tinha tanto ouro sobrando que desviado ainda fizeram um bezerro de ouro. Fala comigo, estou entendendo? Por quê, irmão? Eu entendi essa hoje. Então é fresquinha. Sabe por que na tua transição está sem provisão? Porque é o que Deus está falando aqui para Josué: obedece, e onde colocar o teu pé será bem sucedido. Sabe por quê? Porque eu não sei se você sabe, irmão, dinheiro não atrai Deus e nem diabo. Quem te dá um lugar na mesa, se você tiver um ticket alto, é um homem. Eu não estou falando contra isso, não estou, por favor. Mas isso não atrai Deus. Como é que um homem, da qual Deus nunca fala de dinheiro, liberta 1,5 milhão de escravos? Fala assim comigo: obediência. Obediência. No Antigo Testamento as pessoas levavam posses, riquezas para sacrificar.
No Novo Testamento, Apolo resume em Hebreus: melhor é obedecer do que sacrificar. Aqui na terra, a moeda é dinheiro, mas no céu não, é obediência. Quando Moisés disse sim para Deus, apenas com uma revelação, uma palavra, literalmente, espiritualmente, o próprio Moisés se transformou numa moeda do céu na terra. A currency of heaven. Quando você vai estudar o mercado econômico, irmão, tem a law of currency, ou seja, a lei monetária. O que é? Toda moeda mais fraca, ela vai seguir a moeda mais forte. Por exemplo, para onde o dólar vai, fala comigo, para onde o dólar vai, o real vai atrás, o peso vai atrás, o euro vai atrás, o iene vai atrás. E tem sido assim por muitos anos. Por quê? Porque a moeda que é superior, fala comigo, a moeda que é superior, ela sempre vai definir o movimento das moedas que são o quê? Inferior. Fala comigo, moeda superior define moeda inferior. Quando Moisés falou assim, sim Senhor, quando Abraão disse assim, sim Senhor, a minha Bíblia me dá a entender que eles se transformaram na moeda de Deus na terra. Se Deus tem $1, se chama eu e você quando eu diz sim para Ele. E todas as vezes que o homem e mulher de Deus diz um sim para uma única revelação, eles se transformam na própria moeda do céu na terra. Então toda moeda inferior vai seguir uma moeda superior. Por isso que Deus não falou de dinheiro com quem obedeceu, porque Ele sabe que quem obedece se transforma numa moeda superior. E toda moeda superior atrai toda moeda que é inferior. Você não entendeu não? Fique de pé no seu lugar. Fala assim comigo: Satanás foi negociar Jó com Deus. Não tinha dinheiro envolvido. O que estava na mesa era sobre fidelidade e obediência. Então quando o céu decide te abençoar com toda moeda inferior, porque ouro e prata é inferior, no céu nós vamos pisar em cima. A mesa de negociação é com a moeda que é superior. E na mesa de Deus a questão é: servo bom e fiel, viste meu servo Jó? Tira tudo dele que eu dei para ele. Pode tirar, tira, mata os filhos, tira boi, tira gado, que mesmo assim ele não vai me abandonar. Aí depois que Deus tira tudo, a moeda que é superior atrai toda moeda que é inferior. Você só tem necessidade de provisão na transição quando você entra lá pela força do seu braço e não por obediência. Bota a mão no teu coração e fala assim: Deus me move. Permanecendo você está errado, querido. A Bíblia é mais do que 66 capítulos. Ela é mais profunda e mais alta do que o maior prédio do planeta Terra, e mais profunda do que qualquer cratera. Porque quando eu leio a Bíblia, eu não estou buscando informação, eu estou buscando olhar para Jesus, encontrar a sua face e ser iluminado por Ele. Hoje é teu dia de falar para Deus: me move. Me move, Deus, nessa jornada que se chama o meu chamado na terra. E aí quando você entender que a sua obediência é a moeda mais preciosa,
Uma obediência. Eu não sei quanto é que está o dólar, irmão. O dólar está, sei lá, um e pouco euros, 1 ponto alguma coisa. Fala assim comigo, a minha obediência, uma obediência vale 40 milhões de dólares. Porque é uma moeda superior. E a moeda superior, ela não só atrai inferior, ela define tudo à sua volta. Por isso que Deus nunca teve problema em botar riqueza na mão de quem obedeceu para Ele. Por isso que Deus colocou toda a riqueza na mão do Zé do Egito. Porque na mão de Zé, dinheiro encontrou propósito. Porque uma moeda superior, ela dá destino para toda moeda inferior. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, quem já Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Você não precisa de mais um culto. Você não precisa de mais uma profecia. Você não precisa de mais uma palavra. Você sabe as pendências que você tem com Deus. Você sabe as palavras que Deus te deu. E a maior desculpa que eu sempre encontro é: não tenho o quê? Dinheiro. Você não tem a clareza. Porque quando você descobrir o preço da moeda da obediência, Deus quer te transicionar hoje, mas não de forma afobada ou emotiva, porque muita gente ensina a emoção e cai na consciência. Eu venho de uma geração, irmão, que todo culto dizia sim para Deus na emoção, mas não durava. Não durava. A Bíblia diz em Crônicas que havia uma tribo de Gade, os Gaditas de Gileade. Quando Davi estava perseguido por Saul, uma tropa veio e atravessou o Jordão, é o mesmo Jordão de Josué. E a Bíblia diz que eles foram os primeiros a atravessar o Jordão. E nesse dia não foi em terra seca, porque quando Josué atravessou, quando se botou as pedras, o Jordão se abriu. Nesse dia não foi um cajado que abriu o mar. A Bíblia diz que aqueles homens atravessaram o Jordão na sua mais alta cheia e debaixo de correnteza. Deus não abriu o mar, Deus não secou o Jordão, pelo contrário, encheu e mandou correnteza. Aí Davi fala assim: esses eram os meus heróis, os Gaditas de Gileade. Eles tinham face como de leão e saltavam como gazelas da montanha. Fala comigo, leão e gazela. Nem toda transição Deus vai abrir o mar. Nem toda transição Deus vai te dar profecia. Nem toda transição Deus vai te dar clareza. Você precisa ter maturidade, que existem transições que é a terra seca, e existem transições que vai encher, vai ter correnteza, em que eu não vou ter clareza, em que eu vou ter que ir com medo, em que eu vou ter que ir contra a correnteza, sem paz, sem coragem, com medo. Fala assim comigo, leão, gazela. A gazela é aqueles cabritinhos, irmão, que fica pulando nas montanhas. Sabe o que é que Deus está dizendo para você, para encerrar?
Você só vai chegar lá, fala comigo, se obedecer, se mover, resolver tuas pendências. Mas se a tua face for como de um leão e o teu caminhar como uma gazela da montanha, o que ele está dizendo? Leão tem coragem. Leão não espera o cenário mudar. Leão não espera as circunstâncias melhorar. Leão não espera as águas baixarem. Ele vai com coragem. E o que é gazela? Ele tá estável, irmão. Qualquer terreno ele tá seguro. Tá lá na montanha, ele tá seguro. Fala comigo, coragem e estabilidade. Quem entendeu? Então se move. Se move com coragem, com estabilidade, obediência. Eu sinto, irmão, no meu coração muito forte, pessoas com palavras enterradas. Talvez a tua pendência é o teu ouvido que ficou surdo para os planos de Deus. Não adianta, Ele vai deixar você ver e cheirar a promessa, mas você não vai entrar. Que você precisa resolver suas pendências. Pai, eu quero orar por cada irmão aqui, por cada família, por cada pessoa neste lugar. Libera sobre eles, Pai, clareza. Libera sobre eles uma palavra dita a seu tempo. Arranca a muleta do teu povo. Que se necessário for, que Moisés morra, que Uzias morra, que eu perca o cajado, mas que eu entenda que se tem algo que você nunca pode perder, é a voz de Deus. É a voz de Deus, porque ela, quando fala, que derruba muralhas. Nos ensina a resolver nossas pendências. Nos ensina sobre obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E nos dá, Senhor, a coragem de um leão e a estabilidade de uma gazela. Medita sobre essa palavra, ora sobre essa palavra. Ora sobre essa palavra durante a semana. Amém? Aleluia. Deus te abençoe. Te dê uma semana abençoada, cheia de graça, de paz e misericórdia. Mas não se esquece, se mova. Domingo que vem, mesmo horário, mesmo local. Deus te abençoe. Tchau!